Fala aí, pessoal, bem-vindos ao Tio Freitas Indica. Tio Freitas Indica é aquele bloquinho de conteúdo que eu trago com dicas, coisas que eu estou vendo, que eu estou lendo, que eu estou estudando durante a minha semana. E hoje eu quero trazer uma dica extremamente importante e com um conteúdo que, de fato, esse podcast virou uma aula. Eu já assisti ele 2 vezes e estou anotando pontos. E você que é criador de conteúdo e você que tem um podcast, não sei se vocês sabem, eu, além de ter aqui o De Freitas Podcast, eu tenho o Urbancast, a gente é sócio de um estúdio de podcast nesse momento, o Estúdios Conecta, fica aqui na Zona Norte de São Paulo. Eu tenho a obrigação de dividir esse conteúdo com você, que é criador de conteúdo de podcast, ou você está aí querendo entender melhor esse formato podcast, você tem que ver esse podcast. O podcast em questão é o Talks by Léo, que é do Léo Cuba. O Léo Cuba é um produtor de conteúdo miliano também do digital, um dos primeiros caras a ter podcast nesse formato vídeo. Ele tem também um estúdio de podcast e ele trouxe nesse podcast um cara que eles já são parceiros de negócios e tudo mais, o Marcelo Toledo. Marcelo Toledo também é um outro grande criador de conteúdo. Esteve na direção da Nubank, todo mundo conhece o Nubank. E hoje ele faz parte do G4 Educação, é um dos mentores do G4 Educação. E ele até está num desafio muito bacana. Eu vou deixar o arroba aqui do Marcelo também, que ele está fazendo, não sei se é 30 dias, eu não vou me recordar, mas ele está fazendo diariamente vídeos pela manhã, ele dentro da banheira de gelo. Então ele traz o pensamento do dia dele, todo dia ele faz o banho ali de banheira de gelo. Tem vários estudos também, quem quiser entender um pouco mais o porquê disso, e o próprio Marcelo ele explica ali no conteúdo dele. Mas esse aqui, eles vêm falando, eles dissecam novas estratégias de criação para o conteúdo podcast. E o podcast em questão é Como Explodir o Seu Podcast. Marcelo Toledo, Léo Cuba, Talks by Léo. E eles trazem ali, deixa eu só abrir aqui os capítulos, né, que eles foram tão descritivos nesse podcast que mesmo no Spotify, é o episódio 143, caso você vai procurar tanto no Spotify quanto no YouTube. No YouTube tem a possibilidade de ser em vídeo, no Spotify eles estão colocando somente a versão de áudio, né, o stream de áudio. E aí eles trazem ali as referências de podcasts mundiais, eles falam sobre o futuro do podcast, a monetização do podcast, eles trazem dicas de fazer a thumb do podcast, algo que o Léo foi o primeiro cara a fazer no Brasil, que é criar não é nem um teaser, é um trailer do podcast no início do podcast. Ele estudou alguns podcasts gringos que vêm fazendo isso e ele trouxe isso e aumentou absurdamente a taxa de engajamento. Então, essa é a dica essencial para você que tá pensando em ter um podcast, que tem um podcast assim como eu, e eu acho que a gente tem que estudar, né? Porque ninguém sabe tudo de nada. Então não importa que eu faça um podcast há 4 anos, que hoje eu sou sócio no podcast, que a gente tem a nossa agência, que o meu primeiro podcast foi um podcast de áudio em 2001, chamava Paga Madeira, era um podcast de hip hop, que a gente fazia somente em áudio, totalmente artesanal. Não importa, eu busco estudar diariamente, busco novos conhecimentos, e se você não usa essa ferramenta, podcast, como aprendizado, cara, você está ficando maluco. Porque se você der uma busca, você tem tanto conteúdo vasto na ferramenta podcast, seja no Spotify ou seja no próprio YouTube, que é um absurdo. Eu vou fazer aeróbio, é podcast. Eu tô em trânsito por São Paulo, daqui vou para reunião, de que lá eu tô escutando podcast, porque é um momento que você tem um pouco ali, você tá
fora do seu ambiente de trabalho, você está num ambiente, você usa esse tempo de forma intencional e de forma produtiva, né? Que a gente tem que... O tempo é o que a gente não tem como. Passou, né? Então, em vez de você ficar de bobeira, ficar só rodando o scroll na sua rede social, coloca ali um áudiozinho, coloca um vídeo, deixa escutando no seu carro, no trânsito, escute podcast, que o podcast é uma ferramenta essencial para a sua educação. E o Talks by Léo, esse eu tô falando desse episódio, estrategicamente falando, porque é um episódio que fala sobre podcast, mas tanto o podcast do Marcelo Toledo, tá? Deixar bem claro também, ele tem o podcast dele, ele traz convidados muito alto nível. O Marcelo, ele fala sobre a parte de finanças, economia, disciplina. Esses dias ele trouxe a galera ele até comenta no podcast que ele trouxe o Eduardo Correia. Então, quem me segue aqui sabe que eu sou um cara que eu tenho também essa ligação com fitness. E ele trouxe o Eduardo Correia, que é um dos principais, ou foi o maior vitorioso do bodybuilding brasileiro até o momento. E ele trouxe ele e a galera dele não entendeu por quê. Porque ele tem esse conceito de trabalhar em alta performance, não importa o lado que você tá. Sua alta performance, ela funciona independente de onde você esteja, seja no esporte ou seja na sua empresa. Beleza? Deixar os links aqui embaixo pra gente... que eu quero que vocês assistam e comentem comigo o que vocês acharam desse episódio, tá bom? Sigam nas redes sociais, Freitas.original, Instagram, TikTok, vocês me acham diariamente. Um grande abraço.